Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. Você conhece, você confia na Júlio 46 no centro de Canela. E agora a gente vai trazer a participação do nosso colaborador. Ele tem uma larga experiência no ramo corporativo, em grandes corporações, enfim, no ramo varejista, diretor aí de grandes redes de supermercado. E também, né, como professor, consultor, escritor e palestrante, para tratar hoje de um tema que é de interesse dos empresários aí, das empresas, né, que estão tentando contratar novos colaboradores, e hoje é uma reclamação recorrente, né, de que há dificuldade na contratação por conta da falta de qualificação. Não é que não exista mão de obra ociosa, existe uma falta de uma mão de obra mais qualificada. Então, nós vamos conversar com o nosso colaborador, professor Rogério Machado, que está em Celso Ramos. Professor, bom dia. Bom dia, Braulio. Ca- Tudo bem, professor? Você está tendo uns cortes aí. Amazon. Está cortando a tua internet aí, professor. Tá cortando? É. Se você quiser deixar Tá. só o áudio, aí melhora, provavelmente vai melhorar Tá, deixa eu ver a aqui. qualidade da transmissão. Se bem que agora deu uma melhoradinha. É. Tá, então, estou aqui em Celso Ramos, uma praia maravilhosa aqui em Santa Catarina. Descansando um pouco, né, Braulio? Sim. Merecido. Agora estamos te ouvindo bem. Professor, como é que está? Aliás, a Celso Ramos também foi atingida pela enchente, né? Como é que está aí a situação? Bastante, Braulio. Foi meio um pouco assustador na quinta-feira, porque choveu 225 milímetros em poucas horas. Aham. Recording in progress. Né? Entrou, eu, Só um eu, minutinho. eu acabei, Entrou outra. eu acabei abrindo aí um outro pedido teu, mas agora tá bem, viu? Não sei como é que. Você tem que É, desligar o teu deixa. retorno. Mas tá bem agora. Ok, Alô? ok. Pode falar, vamos seguir. Então, choveu 225 milímetros na quinta-feira, e aí não tem como suportar um volume de água desse jeito, né? Sim, E encheram as ruas de água. Quem tinha garagem subterrânea, encheram as garagens subterrâneas de água. Mas assim, durou 2, 3 horas. Aí depois, claro, ficamos 6 horas sem energia, mas voltou ao normal. A praia já tá um pouco suja ainda, com resíduos de árvores que voltam do mar, mas a praia já está lotada, lotada, lotada. E no outro dia já deu praia, né? sim. Teve um pescador aqui que faleceu, pelo volume foi absurdo, absurdo. Deformou tudo aqui, deformou a praia. Eu também estava ouvindo, tem uma amiga minha que mora em Itapema, que por conta, né, o sol apareceu, também baixou rapidamente, né, a água baixou rapidamente. Aí já Sim, sim. você pode começar a limpeza, enfim, e retomar, né, a vida. Professor Rogério, vamos falar de um tema que há uma queixa crescente e recorrente sobre a falta de mão de obra qualificada. E você está trazendo para nós aqui o tema como montar uma equipe de sucesso, justamente baseando-se nesse processo, né, de contratação. Exatamente, Braulio. Eu não diria nem qualificada. A dificuldade de contratar qualquer pessoa, Braulio, tá muito grande. É um problema muito recorrente você não ter pessoas para trabalhar, mesmo sem nada de qualificação. Sim. Aí eu trabalho muito no setor de supermercados e assim, a gente pega os menos ruins, quando consegue, né? Uhum. Tem vários feirões de emprego aí hoje e não se consegue suprir a necessidade de mão de obra, não tem. Aí, por que não tem? Essa é uma pergunta. O que que mudou da nossa geração para essa geração atual? Primeiro, há um atraso na entrada no mercado de trabalho, né? As pessoas estão estudando mais, por mais tempo. A adolescência, já se fala em adolescência até 25 anos. E, né? Então, nós antigamente, 14, 15 anos, normalmente a gente ia fazer o segundo grau de noite
e estudava de dia. É verdade. Hoje isso não existe. Hoje quase não existe isso, Eu assinei minha né? carteira Mesmo, com 13 anos, professor. pois é, pois Bem, é. Eu completei agora, dia 11 de janeiro, 48 anos de trabalho, Braulio. Imagina, né? uhum. E feliz da vida. Mas assim, primeiro, é uma geração nova, não vou avaliar valor se é certo ou se é errado, mas é uma geração nova e nós precisamos entender isso, né? Ah, essa geração tem outros anseios, eles não têm uma perspectiva, eles não têm tanta sede, tanta necessidade como nós tínhamos. Eles têm um amparo familiar, social, legal maior do que nós tínhamos na época, e isso se atrasou. Segundo, há uma onda de qualidade de vida, um pouco distorcida, porque a qualidade de vida ela tem que ser conquistada. E a gente vê muitos jovens que já não querem fazer qualquer trabalho, né? Eles querem trabalhar de segunda a sexta e olhe lá, e fim de semana livre, feriado livre. Aí pode falar assim, não, mas é que alguns setores, como hotelaria, como supermercados, trabalham em horários não convencionais e é difícil atrair. Não, eu dei uma palestra para a Unimed, área administrativa, que é só de segunda a sexta e também tem dificuldade de contratação, né? As pessoas hoje, muitos, não vou dizer que todos, muitos trabalham o mínimo para poder ter um dinheirinho para curtir a vida. Mas ele não pensa em comprar um carro, não pensa em comprar uma casa, e aí muda um pouco a forma como nós devemos abordar. Uhum. Esse é o aspecto do cotidiano de hoje, da atualidade. Então, como é que a gente faz para ter pessoas dentro desse cenário? Que tipo de abordagem usar? Que tipo de abordagem usar? Primeiro, é preciso, o empresário não vai gostar de ouvir isso, é preciso remunerar melhor. Ah, remunerar melhor todo mundo? Não. Saber escolher aqueles que vale a pena você fazer uma parceria de verdade e criar condições para que essa pessoa tenha um plano de carreira onde ela estiver trabalhando. Então a pessoa sabe, hoje eu ganho tanto, mas se eu fizer um bom trabalho, mesmo que não tenha um espaço para eu subir, eu consigo ganhar mais de lado, né? Então é importantíssimo a pessoa ter essa percepção que de reconhecimento. Ah, mas o salário não quer dizer reconhecimento, não quer dizer reconhecimento. Salário é simplesmente uma divisão de lucro. Você precisa daquela pessoa, você Entendi. precisa daquela mão de obra. Então você vai dar o salário e mais alguma coisa para ela. Isso é importantíssimo. No setor de supermercados, setor mercado, construção civil, agricultura, são setores que pagam pouco. E alguns serviços, né, pagam muito pouco. Então, como é que você paga R$ 1.600 para uma pessoa que ele é casado, tem uma família, e com esse dinheiro ele tem que pagar aluguel, comida, comprar roupa? Cara, R$ 1.500, isso dá, por 30 dias, dá R$ 50 por dia. Aí, como que você quer esse cara que ganha R$ 50 por dia, casado, que ele esteja motivado, alegre, feliz, trabalhando no seu negócio? Não vai estar. E Uhum. hoje também, além do que eu falei lá no início, nós temos o que a Juliana estava abordando aí há pouco, os MEIs. Então, hoje, uma manicure, ela consegue ter uma renda muito maior do que ela ser empregada. Uma pessoa que faça faxina, ela Uhum. consegue ter uma renda muito maior. Esse pessoal saiu do espectro do emprego e foi buscar o seu dinheiro. Um pedreiro, um eletricista. Hoje, para trocar uma lâmpada é R$ 70. Então, se o cara ficar em casa e ele sair para trocar uma lâmpada, ele ganhou mais do que ele ser empregado Um e dia ter que inteiro. obedecer ordens o dia inteiro, É verdade. Ah, é, você tem razão, você tem razão. né? É uma mudança de paradigma, hein, professor? Porque remunerar melhor e também criar ambientes também mais favoráveis, né, para permanência. Claro, plano de carreira, como você falou, né? Mas tem que querer estar ali, né? Porque senão, se surge uma oportunidade melhor, ele provavelmente não pensa duas vezes. Não, a gente fala muito em marketing, em cliente interno e cliente externo, da boca para fora.
Então, eu vou ter que olhar para a minha equipe, para o meu colaborador, como eu olho para o cara que entra para gastar dinheiro no meu estabelecimento. Seja para se hospedar no meu hotel, seja para comer no meu restaurante. Aliás, restaurante também é pancada, trabalha-se bastante, né? E até remunera um pouco melhor. Mas é um trabalho. E é pesado. E é pesado. Então, assim, a gente não gosta de falar, vai parecer, não vou envolver política, mas quando começa a se falar em direitos, as pessoas misturam. Mas na Europa, há muito tempo a gente trabalha numa jornada menor, né? Eu conheço pessoas na Europa que trabalham 4 horas no supermercado, depois 4 horas num banco, depois 4 horas ele faz faxina e faz sua grana, e faz uma grana boa e consegue ter uma vida digna. Isso está vindo para o Brasil, né? Então, as pessoas, eu tenho 3 clientes no litoral, Tramandaí, Imbé e Xangri-Lá. É um caos no inverno, no verão ter alguém para trabalhar. Um caos. Porque são jovens, eles olham de um lado, eles olham para a empresa, por outro lado, eles olham para o mar e festa. Como é que É. nós. Aí perde, o mar vai ganhar sempre, né? Pois é, aí tem festival agora de música, o cara vai faltar. Então, uma das empresas eu prometi que quem não faltasse no verão teria R$ 1.000 a mais no final do verão. E 80% já faltou. Então você vê que não é o dinheiro. Na minha época, eu daria a alma para ganhar uma grana a mais. Hoje eles não fazem isso, Uhum. né? É diferente. Então, mas aí a pergunta que fica: como é que as multinacionais têm pessoas? Como é que as grandes empresas, como é que a Gerdau tem gente trabalhando? O que que é a diferença de uma Gerdau, do Banco Itaú e da minha empresa? Eles têm pessoas para trabalhar. Eles têm respeito pela mão de obra. Eles têm um sistema de proteção para a mão de obra. Eles têm eles te mostram um futuro. Aí você vai trabalhar numa empresa pequena que tem dono, marido e mulher, e você é ali. Você fala, bom, aqui eu não vou crescer nunca. A primeira oportunidade que der para ganhar R$ 100 a mais, o cara vai embora. Uhum. Agora, se você tiver lá, você é balconista, um, dois, três. Então, se é um, você pode ser promovido para o dois, depois para o três. Aí depois você pode ser um estoquista. Aí você fala, não, eu tenho aqui pelo menos uns 5 anos que eu consigo evoluir horizontalmente. Já é uma expectativa. Agora, você está num lugar que você depende do bom humor do dono, e nem sempre isso corresponde, para ter um pouquinho a mais ou a menos, aí você termina indo embora para onde é mais estruturado. Então é necessário, primeiro, definir um perfil para o cargo, né? Eu Uhum. preciso, e muita gente assim, vê alguém trabalhando bem num lugar, vai lá e rouba a pessoa daquele lugar. Paga até mais caro. Aí eu vi um gerente lá no hotel X ou no restaurante Y, vou lá e pego esse cara e vou trabalhar com ele. Lá ele funciona porque ele tem uma cultura organizacional, não é a pessoa. Não é a pessoa, é uma cultura toda que faz com que ele funcione. Você rouba alguém, você não rouba cultura. Esse cara vai chegar no seu negócio e não vai dar certo, porque não tem a mesma cultura, você não cobra do mesmo jeito, você não tem a mesma forma de trabalhar, você vai gastar tempo e dinheiro e daqui a pouco está demitindo. Esses caras de empresa grande vêm aqui e não funcionam. Não, eles não funcionam porque você não funciona. Então é necessário que se crie uma cultura. O que que é cultura organizacional? O que que é certo e errado na sua empresa? Então, aqui na minha empresa, todo mundo tem um café da manhã, mas para tomar o café da manhã tem que chegar às 7h30, porque 8 horas tem que estar trabalhando. É uma cultura organizacional. Aqui na minha empresa, o sorriso sempre, o cliente sempre em primeiro lugar. É uma cultura organizacional. Aqui nós temos processos e padrões e tem que seguir a risca, tem checklist semanal, é um processo de cultura organizacional. Então, se você não tem isso, é tudo muito empírico. Imagina, estou falando de empresas pequenininhas e médias, que é onde mais acontece. A pessoa sai da cama, levanta para trabalhar, simplesmente ela chega e às vezes tem um bom dia, às vezes não tem. Se o patrão está com muito boleto para pagar, ele está estressado e ele vai descontar no funcionário. Então, todas essas coisas colaboram para que a gente tenha dificuldade. Apesar de todo o cenário que eu falei, de mudança, de atrasar a adolescência, de desinteresse de verdade, mas existe gente trabalhando, Verdade. né?
Ok, professor. Não sei se você tinha mais alguma informação, mas foram várias informações repassadas. O importante é ter processos, né, que definam bem, né, essa carreira do Sim. funcionário, um bom um salário melhor, né, é, que trabalhe realmente que a empresa crie um sistema, né, de organização. Meritocracia. É isso, é verdade. Meritocracia. Paga mais para quem merece, para quem não merece, tira. E assim, saber selecionar, brother. Entrevista a pessoa, entenda o que que a pessoa quer para a vida dela, sabe? Porque tem gente que não vai combinar com você. Uhum. Então já não entra, já não faz, já não deixa, não perde esse tempo. E aí o resto é fazer o que todo mundo sabe. Proporcionar treinamentos, né, professor? Avaliação, Sim, você sim. colocou aqui, né, treinamentos. Sim, e assim, se não tiver um POP, procedimento operacional padrão, né, o cara chega, eu trabalhava na Rádio Clube. O que que você era lá? Radialista. Ok, e aqui agora nessa rádio? Só faz o que você sabe. Cara, você vai fazer o que você fazia na Rádio Clube. Chegou na outra rádio, era de outro jeito, a brincadeira é diferente, não pode falar palavrão, sei lá. Cara, daqui a pouco você está sendo demitido porque ninguém te falou que não podia. Então, assim, como é que eu faço? Como é que eu abro? Como é que eu cumprimento? Como é que eu todo passo a passo. Não aceite, não entenda que a pessoa já sabe, ela sabe em outro lugar, em outra cultura, na sua cultura, como é que tem que ser. E aí fica mais fácil de trabalhar e reter pessoas. Fora isso, vamos trabalhar para ter máquinas, né? Muitas máquinas já estão substituindo gente, mas tem coisas que a máquina não faz. A máquina não, ainda não dirige Uber, né? Ainda não serve cafezinho sozinha, né? A máquina ainda não faz, a gente precisa de gente e precisa pensar como ter essa gente para trabalhar. Professor, obrigado pela sua participação. Professor Rogério Machado, um grande abraço, professor. Fique bem aí, saúde e paz. Obrigado, Bruno. Boa semana a todos. Obrigado, feliz 2025. Olha só, Bom, Avenir trazendo as últimas informações da Avenir. A Caixa inicia o pagamento Bolsa Família de janeiro. A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta segunda-feira, dia 20, a parcela de janeiro do programa Bolsa Família. Os primeiros a receber seus beneficiários com o número de inscrição social com final 1 e os moradores do Rio Grande do Sul, que foi castigado por enchentes no ano passado. Além do benefício de R$ 600, há pagamento também de 3 adicionais. O benefício variável familiar Nutris paga 6 parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade para garantir a alimentação das crianças. Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 às famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outros de 150 reais a famílias com crianças de até 6 anos. Vamos às vagas de emprego da ASIC, aqui em Canela. O pessoal pode entrar no banco de empregos, né, no site www.acicanela.com.br, fazer o seu cadastro. Tem vagas aí para ajudante de motorista, recepcionista de hotel, assessor de locação, trainee, eletricista predial, analista de TI, agente de locação, recepcionista, administrativo, auxiliar de compras, secretária, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, consultor de vendas, auxiliar contábil, barista, camareira, assistente comercial e auxiliar de limpeza e também supervisora administrativa. São as vagas disponíveis então no Banco de Empregos da ASIC. Hoje encerramos por aqui então o Grande Jornal Regional. Amanhã estaremos de volta a partir das 7 horas da manhã. Grande abraço a todos, um bom início de semana, Braulio. Obrigado, Avenir. Um abraço para você também. Lembrando que a Prefeitura de Canela está informando que haverá bloqueio parcial no RS 235, no trecho do pórtico de entrada da cidade, no sentido Gramado Canela, nessa segunda, dia 20, a partir das 20 horas. O motivo é a desmontagem da decoração do sonho de Natal no pórtico. Hoje, então, 8 da noite, bloqueio parcial da 235 no sentido Gramado Canela, junto ao pórtico de entrada do município. Para encerrar o nosso GJR, que volta amanhã a partir das 7 pela CUB 885, muito mais que rádio. O Grande Jornal Regional. Oferecimento Deporte Contabilidade. UX. Broker Turismo. Risul. Círculo Saúde. Lojas Labs. Grilos Shop. Muito mais que rádio. Muito mais que rádio. Clube 885.